Fala galera, vamos lá para mais uma aula. Vamos dar continuidade aí no curso de programação e abertura do código-fonte dos nossos indicadores. E na aula de hoje nós vamos falar do nosso indicador ponto de reversão, beleza? Então eu vou aqui na pastinha, já vou buscar ele aqui, reversão, over ponto de reversão, ok? Esse indicador aqui ele tem praticamente a mesma ideia do VTC, lembra? O ponto de abertura, VTC, linhas dinâmicas, e a gente deu uma implementada lá naquele indicador do VTC. E aqui, pessoal, o ponto de reversão, a gente tem uma dificuldade. Tem muita gente que gosta de usar ele no renco, assim como o VTC no renco. O que acontece no renco? O renco, é só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu estou usando o renco lá, quanto maior o renco, maior vai ser essa diferença, só para vocês entenderem. Vamos dizer que o preço no dia anterior, terminou trabalhando nesse cara e não fechou esse box aqui, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? Tá? No dia seguinte, quando abrir o mercado, ele vai abrir dentro desse cara aqui, porque ele não fechou no dia anterior. E aí ele vai pegar o quê? A abertura desse cara. Então, quando nós trabalhamos no 5R, tá? Vocês vão ver e vão perceber que a diferença vai ser 2, 3 pontos, 1 ponto, tá? Mas se eu trabalhar, por exemplo, num 12R, isso aqui chega até às vezes dar 5 pontos de diferença. Então assim, eu quero trabalhar no renco, tá? Porém, no passado, para a gente ficar fácil e não ficar, toda vez a pessoa entrava, você tinha que explicar e tal, eu acabei deixando esse cara automático, ele puxar automático, Então, o que dá para fazer aqui? Tá? A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez lá na aula do VTC. Poderia até deixar como exercício com vocês, mas a gente faz aqui daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho então do indicador. Bom, desvio padrão. Da onde que vem esse cara? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, beleza? Só para vocês lembrar e fazer parte desse processo de vocês, tá? E depois eu gosto de colocar um horário inicial aqui para ele cortar aquelas linhas de um dia para o outro, tá? É só bugzinho que às vezes dá e às vezes não dá. Não entendi, Jairo. Por exemplo, tá? Terminou o dia aqui, Ele é linha dinâmica. Às vezes, quando inicia o dia, ele faz isso aqui, ó, tá? Mas o certo era não ter esse cara aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um bugzinho, uma falha. Então, o que eu faço para corrigir? A partir das 9h05 você começa a plotar para mim, tá? Porque daí ele corta esse bugzinho. Mas é só por causa disso, tá? A estrutura aqui é a mesma coisa, a questão de data, tudo mais, é a mesma coisa, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, você não quer, não tá dando opção para mim. Então vamos fechar você aqui, também não tá dando. Vamos fechar você aqui, também não tá dando. Beleza. Então, pessoal, vamos lá, ó. Qual que é a dinâmica? O que ele tá dizendo assim, olha, tá? L1 é minha abertura automática. Então ele está dizendo assim, minha abertura, é minha abertura. Então ele está dizendo assim, ó. Então ele está dizendo o que para mim aqui, ó, as linhas superiores, tá? L2, que é a minha variável, tá, de armazenamento aqui. L2 é igual ao quê? A abertura mais meu desvio padrão, tá? Vezes ele mesmo, vezes 1, tá? E aí, eu vou seguindo. L3 é meu L1 mais meu desvio padrão vezes 2, vezes 3, vezes 4, tá? Vezes 5. E ele vai plotando para nós essas linhas aqui, tá? Então, a matemática aqui é bem tranquilo. Aqui embaixo, essa parte aqui embaixo, tá? É a mesma coisa lá do VTC, tá? Porém, lá do VTC eu deixei meio que aberto. Aqui, no ponto de reversão, eu deixei as linhas já fixas, Então, o que a gente fez aqui? Só aumentou, Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu abrir lá o VTC, que daqui a pouco eu vou falar mais um detalhezinho aqui que dá pra gente, tá? Se eu vim aqui no VTC, vocês vão ver, ó,
que a dinâmica aqui é parecida na matemática ali e tal, mas a dinâmica aqui, tá, das linhas dinâmicas é a mesma coisa. O que eu acrescentei aqui? Tá? Eu acrescentei aqui já para ele, né, deixar para mim uma coloração automática, mas você pode alterar também lá nas configurações agora. Antigamente o Profit, se eu determinasse aqui marrom, você não conseguia mudar ele, né? Você não conseguia mudar ele lá nas propriedades do indicador. Hoje você já pode, tá? Então o que a gente já falou de uma aulinha dessa, né? O set plot width aqui é a espessura, tá? Então se você pôr o mouse em cima aqui, ó, vocês vão ver, é a espessura. O sept color, tá? É a coloração, e o estilo, né? Set plot style aqui é o estilo da linha, beleza? Tá? Então é bem tranquilo, tá? Ó. É o estilo da linha de um determinado plot. Então, determinei isso aqui. Então, assim, falando do código, assim, pessoal, não tem segredo, tá? Daquilo, tá? O que vocês podem entender aqui, o que eu posso falar para vocês, é só a dinâmica, né? De como ele é construído. Então, a partir do meu abertura, eu pego a abertura mais meu desvio padrão. Quem que é meu desvio padrão? Aquele que eu determino, né? Como? Já vou falar isso para vocês, né? Relembrar isso, a gente já, né, falou sobre isso, vou relembrar, vezes 1, né? Então ele vai, né, 1, daqui a pouco ele vai pegar a abertura vezes 2, que vai ser a segunda linha, vezes 3, né, vezes 4, vezes 5, tal, né? 1, 2, tá, e assim por diante. Então aqui a matemática, tá? O que a gente pode fazer aqui? Partindo daquilo que eu expliquei, né? Tem muita gente que gosta de usar esse camarada aqui no Renko, tá? E aí, o que acontece no Renko, pessoal? O Renko ele tem uma dificuldade, por exemplo, se eu trabalhar aqui com o Renko, né, 12R, que é um Renko, né, um tamanho interessante, se o dia anterior ele não fechar esse box, no dia seguinte ele vai abrir dentro desse box, tá? E aí o que acontece? Ele vai puxar o preço de abertura desse box aqui, exatamente desse box, tá? E não da abertura real. Então, quando eu falo de um 12R, isso aqui pode chegar até dar 5 pontos de diferença, 6 pontos, tá? E se você trabalhar num 5R, que é o mais, né? Às vezes ele dá 2 pontos, 1 ponto, 3 pontos. Então assim, ele não bate exato. Teoricamente, teríamos que usar o quê? Num candlestick, tá? Mas como eu corrijo isso, Jairo? Fazendo ele manual, né? Que era o que a gente fazia no início, depois para ganhar tempo e não ficar nessa, coloquei automático. E aí, na aula de VTC, que foi aquela aula, eu expliquei, né? E deixei esse modelo. Então assim, eu posso replicar esse modelo aqui no ponto de reversão? Posso. Tá? Então vamos lá para o VTC, ó. O que eu fiz aqui no VTC, ó? Eu determinei uma abertura manual, com opção de eu pôr o strike aqui manual, né? Ou abertura manual, né? E deixei a abertura automático, entendeu? Então o que eu vou fazer? Cara, Ctrl C, Ctrl V, ó. Vocês vão ver como é simples, ó. Vou vir aqui, né? Antes de eu fazer isso aqui, deixa eu abrir um gráfico aqui, só pra gente... né? Abrir um gráfico aqui, WDO, vou pôr aqui um 12R, por exemplo, tá? 12R, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui um 12R, deixa eu tirar esse caixote aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vou inserir aqui, ó, reversão, tá? Nós estamos usando ele, ó, tá? Então vamos lá, ó, reversão. Agora, veja só, eu vou, aqui ele tá normal, eu vou agora, vou lá, deixa eu pôr ele aqui, já vamos pegar ele aqui. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó, tá? Ctrl C, Ctrl V, ó, por quê? Porque eu quero ter as duas opções, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó, trouxe a abertura aqui, tá?
Por quê? Ah, poderia digitar aqui? Poderia, mas assim, pessoal, a gente ganha tempo, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou vir aqui agora, tá? Ele vai entrar nesse campo aqui, tá? Eu já tenho o P1 lá, que eu já, ó, tenho o P1 já aqui, tá? E aí o L1 que eu estava usando anteriormente, eu vou ter que usar ele, tá? Então, ó, aqui, como eu usei no VTC P1, tá? E aí eu poderia fazer aqui L1, tá? Para mim não mexer a estrutura aqui, você fala, Jairo, mas você declarou como P1, né? Tipo, declarei como P1 e aqui embaixo eu estou usando L1 na estrutura. Então é só você fazer uma declarável com a L1 aqui. Então aqui, ó, faria isso aqui, ó. L1 é igual ao quê? A P1, né? Ou poderia ter feito L1 aqui, tá? Eu não sei, de repente como eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para mim não mexer aqui P1, que dá mais trabalho, né? É mais fácil eu fazer dessa forma aqui, tá? Mas eu poderia fazer isso aqui, ó, para não confundir. Mas eu vou deixar do mesmo formato que tá, né? O do VTC, né? Para fazer lógica e vocês entenderem. Então, ó, eu declarei P1 strike, P1 abertura, né, automática, tá? Porém, aqui era para ser P1, ó, tá? Aí eu não precisaria dessa linha. Mas para mim não alterar todo o código aqui, tá? Eu faço uma variável L1 recebendo P1. Então, o L1, que quando eu faço essa dinâmica, o L1 igual a P1, então assim, ó, L1 agora tem o valor do P1, né? E poderia também fazer dessa forma aqui, ó, tá? Trazer o L1, né, para cá, né? E aí eu também poderia desativar aqui essa linha, beleza? Tá? Mas eu vou deixar, né, padrãozinho para mim não precisar alterar os dois códigos e ficar, né, vocês entenderem a dinâmica aqui, ó. Então veja agora que eu salvar aqui, tá? Eu vou pegar lá agora o gráfico. Deixa eu ver onde ele está aqui. Ó, vamos pegar o gráfico. Beleza, ó. O manual tá false, né? Ó, tá vendo? Aqui no código tá false, tá? O manual tá false. Cadê você, neném? Aqui. Ó, manual tá false. Se eu vier aqui em propriedades agora, ó, e vou pôr sim pro manual, né? Vou pôr aqui, né, qual que foi a abertura de sexta-feira aqui, 6h33, tá? 6h33. Ó. Plotou os dois, né? Não teve diferença, aparentemente, né? Não teve diferença. Vamos ver se eu tirar aqui uma linha. Vamos ver se eu pôr aqui não para o manual e não. Tá, ficou sem linha. Se eu pôr para o manual, ó, tá vendo? 608, tá vendo? 608, tá? Então, se eu tirar agora não para o manual e pôr abertura, ó, 608,50. Então, aqui, nesse caso aqui, eles pegou certinho, né? Nesse caso aqui, o dosão pegou certinho, não teve muito, não deu erro aqui, tá? Vamos ver se a gente manual, deixa eu tentar deixar os dois aqui agora, né? Vamos ver se em algum outro dia se vai dar diferença.
Teoricamente, né, é essa a impressão que a gente fica, né? Bom, aparentemente, né, não está plotando, né, duas vezes. Achei que poderia plotar duas vezes aqui. Não está plotando. Mas fica a dica então, né? Às vezes dá uma diferencinha, né? Quando ele puxa... Quer ver? Ó, vamos jogar aqui o VTC aqui, ó. Vamos ver se o VTC, como a gente tem a linha de abertura do VTC, fica interessante. Deixa eu só ocultar aqui o VTC. Se eu deixasse o VTC, os dois aqui, ó, vamos ver, abertura manual, né? E aí eu colocaria 6,33. Ah, tá, 6,33 e o alto, sim, né? Também não deu diferença não, né? Também não deu diferença não. Bom, senhores, enfim, né? Achei que daria uma diferença, não, mas em todos os casos deixei então o ponto de reversão, né, com essas duas opções. Você pode trabalhar com ele manual, tá, ou, né, automático. Aí vocês, né, decidem, tá? Vamos voltar aqui para o código, só para a gente então, né? E aí, Jairo, mas aonde que eu vou achar aqui esse desvio padrão, né? Então, pessoal, lá na plataforma a gente tinha essa planilha, acho que depois eu não compartilhei ela mais com vocês, tá? Aqui você tem, né, todas as informações necessárias, tá? Para vocês terem qual é a paridade do dia, qual que é a CME, né, atual e a próxima, né, e o desvio padrão. Eu vou falar rapidinho aqui para a gente encerrar essa aula, tá? Então, assim, paridade, e depois eu falo aqui, mas para mim achar o meu desvio padrão, tá? E o do índice do dólar, tá? Vai estar nessa aba aqui embaixo, ok? Desvio padrão é onde a gente tem que alimentar isso aqui, tá? Todos os dias, final do pregão ou início do pregão seguinte, antes, né, antes da abertura, para você coletar esses dados. E é muito simples, tá? Você tem que ter um gráfico limpo, não pode ter nenhum indicador na tela, porque se tiver um indicador na tela, vai dar erro aqui nas tabelas, tá? E daí não vai funcionar. Então, posso ter indicador no rodapé, tá? Mas na tela, sem nenhum indicador. O que você vai fazer aqui, ó? Eu venho com o botão direito, tá? Exportar, copiar, né? E aí, ó, vou colar em cima da data, tanto no dólar quanto no índice, ó, em cima da data, tá? No dólar, eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui no dólar, tá? Botão direito, né? Exportar estudo, copiar, tá? E vou colar onde? Aqui na data, tá? Feito isso, né? Ele já vai trazer para nós o desvio padrão, a mediana de trabalho, né? Esse cálculo do desvio padrão, eu não consegui fazer ainda a matemática dele via código. Já tentei de diversas maneiras para ficar automático igual a mediana de trabalho, igual no indicador, porque eu faria com que daí não precisasse alimentar o desvio padrão. Porém, eu ainda, né, não cheguei aqui numa matemática lógica, porque o desvio padrão que a gente usa aqui no Excel, ele é um pouco diferente, né? O estilo lá do Profit, não consegui me achar ainda lá. Mas, enfim, é só para vocês entenderem. Então, esse desvio padrão aqui é dessa forma que você localiza para você, né, alimentar o teu indicador ponto de reversão. Beleza? Então, o código é tranquilo, tá? E aí, pessoal, falando já, aproveitando e falando da planilha, né, você tem os links aqui, por exemplo, ó, se eu clicar aqui no link, ó, ele já vai abrir para mim o que lá, ó?
Ele já abre para mim, ó, na hora que eu cliquei no link, ele já abre a CME, tá? Então, para vocês entenderem, a CME o que é, ó, tá? Ela pega aqui as letras, ó, só pra gente abrir aqui, ó. Ela pega as letras aqui, deixa eu deixar pequenininho aqui pra gente... Ela pega as letrinhas aqui, ó. Ó, janeiro, tá? Que é atual, fevereiro é a próxima. Então, se eu fosse, né, alimentar aqui, ó, tá? Alimentar aqui, ó, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui janeiro. Janeiro, ó. O baixo aqui é o alto aqui, tá? Então, assim, ó, o baixo aqui, que é o LOL, né? E o high, que é o alto, né? O baixo aqui vai ser o nosso máxima, né? Nossa mínima aqui na CME vai ser a nossa máxima. Ela é invertido, tá? Pra vocês não ficar... Então, teoricamente, né? Como que ficaria aqui essa dinâmica? Eu pegaria lá, ó, 0,16,335, então pegaria... Vamos ver se a gente consegue deixar aqui para não... 0,16, a memorinha já ficou, vai. 0,16,355, 0,16,355, ó. Então foi a máxima, né, que aconteceu durante, né, o dia todo. Mas isso aqui você faz o quê? E qual que é a mínima? Que vai ser a máxima. A máxima lá é a nossa mínima aqui. Então, qual que é a mínima aqui? 0,16, 0,1666, tá? Então, veja só. Né? Então, aqui foi o range da CME. E aí, a gente tem o último, que é o quê? O último preço, tá? Então, qual que é o último preço? Deixa eu voltar lá. O último preço aqui, ó. Ó, último, 0,1639. Então, o preço terminou, né? 0,1639, tá? Terminou no 6,10, tá? Isso aqui você tem que fazer, tá? 10 minutinhos antes de abrir o mercado, 5 minutinhos. Por quê? Porque tem um delay, tá? A CME tem um delay de 10 minutos. Então, se você pegar ali 5 minutos antes de abrir o mercado, você vai ter uma prévia de onde o preço vai abrir. Tranquilo. Então, você não precisa daquelas matemáticas de preço justo, onde vai abrir, aonde... Pela CME aqui, você já consegue ter uma base muito próxima de onde o preço vai abrir. E você pode fazer a CME próxima aqui, que é o quê? A próxima letra, para você ter uma noção aonde que a letra de fevereiro, contrato de fevereiro, o próximo contrato está trabalhando. É uma visão, tá? Cotações, boletim. Então aqui o CME, quando eu clico aqui, ó, ele já abre para mim lá, ó, Banco Central, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tá? Banco Central, eu vou sempre pegar essa coluna aqui, ó, cotações e fechamentos de todas as moedas, tá? E aqui a data inicial. Porém, a data inicial, pessoal, que nem hoje, tá? Cai final de semana, você tem que pegar sempre o último dia de pregão, por exemplo, tá? Segunda-feira, que é o 6/2, 6/12, foi sexta-feira. Qual que foi né? Qual que foi aqui, ó? 6/12 foi quando? Desculpa. 6/12 foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, ó, esse aqui eu vou pegar a paridade, tá, ó? Paridade, ó, 0,1179. Então, 0,01179, né? E vou pegar, né, venda. Qual que é a venda, ó? Essa aqui, ó, 511,39,10, ó, 511,39,10. Então, né, a nossa paridade para segunda-feira, quando cai num feriado, pessoal, tá?
você vai dar um ok ali e não vai aparecer nada. Por quê? Porque você teve um feriado e aí você tem que pegar sempre o último dia de pregão útil, tá? Beleza? Né? Beleza. E por fim você tem o calendário econômico aqui, que é o que a gente fala, sempre tá de olho, né, no que vamos ter aí, por exemplo, né, o que nós vamos ter no calendário. Beleza, galera? Eu tinha que falar desse ponto de reversão com vocês, mas não poderia deixar aqui de trazer essa visãozinha aqui, pelo menos do desvio padrão. Então eu vou deixar essa planilha também disponível lá no grupo, beleza? Lá no grupo. Aquele abraço, até a próxima aula.